Antes da gente começar, eu só queria fazer um breve comentário. Durante essas semanas, porque o Éder já tinha me falado com uma certa antecedência, né? Você vai ministrar a palavra no dia 24, e aí a gente já fica naquela apreensão, né? E aí eu orando, lendo a Bíblia, e vinha, ao mesmo tempo que vinha várias coisas no meu coração e na minha mente, mas ao mesmo tempo eu falava, não, isso não. Isso não, isso não. E aí, no ano passado, em dezembro, eu comecei a fazer um estudo sobre o livro de Mateus, falando sobre a questão da percepção dos nossos dias, linkando com a vinda de Cristo. E aí eu falei, eu acho que eu vou dar essa ministração para a igreja. Mas falei, eu corro o risco de ficar uma coisa muito exaustiva. E aí, durante essas semanas, eu falei, vai ser isso mesmo. Mas eu confesso que eu vim aqui com uma certa insegurança, né? Eu falei, será que é muita coisa para a igreja? Ou, às vezes, não é bem isso. Mas, durante o louvor, principalmente aquela canção, né? Bendito que vem em nome do Senhor. Eu falei, é exatamente essa mensagem que Deus quer que eu diga. Foi muito claro, assim, no período do louvor, essa confirmação, podemos dizer assim, né? Quem me conhece sabe que eu não sou... Eu tenho uma certa até aversão a esse misticismo, né? De Deus me falou, essa coisa, eu tenho um certo cuidado. Mas, hoje, no dia de hoje, durante o louvor, foi uma coisa muito clara. Então, eu queria abrir com vocês lá em Mateus capítulo 1, no verso 17. Mateus capítulo 1, verso 17. O tema dessa mensagem é discernindo os nossos dias. Mateus capítulo 1, verso 17. Na verdade, o que eu quero falar com vocês é discernindo os dias de hoje em relação à vinda de Cristo, né? A parousia, a vinda de Jesus, a segunda volta, e aquilo que a Bíblia chama da consumação de todas as coisas. Mateus 1, 17, diz assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o desterro para a Babilônia, ou seja, o cativeiro babilônico, são 14. E desde o desterro da Babilônia até Cristo, 14. Então, aqui, pessoal, às vezes a gente lê algumas partes da Bíblia, algumas genealogias, principalmente em questão de genealogia. Parece que não faz muito sentido. Mas para que eu tenho que ficar lendo tudo isso, né? Principalmente na Bíblia, e a cultura judaica é assim, né? Fulano, filho de 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 fulano, e parece que aquilo não faz sentido. Mas, na verdade, faz todo sentido quando a gente lê a Bíblia baseado na prerrogativa de que Deus está atuando na história. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, pessoal, que a história é a história de Deus. Mas quando eu falo história de Deus, não significa que estamos contando a história sobre Deus, não é isso. História de Deus é que é Deus contando a história. Deus é o Senhor da história. Então, quando a gente lê essas genealogias, trazendo isso em mente, ou seja, a história é a história de Deus, Deus é o Senhor da história, isso começa a fazer sentido. E esse texto aqui de Mateus 1,17 não é diferente, porque aqui ele está falando sobre a consumação do tempo e a vinda de Cristo. Porque Mateus, ele está escrevendo aqui para os judeus. Então, obviamente que ele estava querendo apresentar Jesus como o Messias, e para apresentar Jesus como Messias, ele tinha que partir de quem? De Abraão, de Davi. Ele tinha que partir desses dois. E a gente vai entender por que ele precisava partir de Abraão e de Davi. Mas um outro motivo, que também é principal, quando Mateus aqui fala desses aspectos sobre a genealogia de Jesus, é que aqui ele queria que os judeus discernissem não apenas quem Jesus de fato é, mas o tempo que ele veio inaugurar.
ou seja, que eles pudessem discernir o tempo em que eles estavam vivendo, que começou com Jesus. E a gente precisa entender isso, porque a encarnação de Jesus, logicamente que foi o próprio Deus, na pessoa de Jesus, no Deus Filho, habitando entre nós, mas não só habitando, mas exercendo o seu poder, ou seja, agindo de fato na história, mas também sobre um novo tempo. Porque na primeira vinda de Jesus, ele consumou aquilo que a gente pode chamar de primeira era. Então, nós vemos aqui, né, por que ele fala, né, que toda a genealogia de Jesus, Mateus, ele divide em 3 partes. De Abraão a Davi, de Davi até a Babilônia, e da Babilônia até a primeira vinda de Cristo. Por quê? Porque a nação de Israel, ela começou, de fato, com Abraão, ou seja, a aliança abraâmica. É ali que começa tudo. Em Gênesis 12, por exemplo, quando Deus diz a Abraão, né, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a casa do seu pai, sai da casa do seu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ali, logicamente, né, que eu não vou pregar sobre isso, mas ali também daria um sermão muito rico sobre o fato de nós discernirmos a cultura e nós nos desaculturarmos, ou seja, nós não sermos influenciados por essa cultura e partir rumo à nossa nova Jerusalém, que Jesus está fazendo para nós, ou seja, ao herdar a nossa salvação, ou seja, a terra que eu te mostrarei, a nova Jerusalém. Mas aqui eu quero falar sobre a questão do discernimento dos tempos. Então, Abraão é onde começa tudo, ou seja, Abraão é o pai da aliança. E Jesus, quando ele vem justamente para cumprir a chamada velha aliança e inaugurar a nova. Mas vamos por partes, né? Então, Abraão é o pai, é onde começa tudo. É onde começa a aliança de Deus com Israel, onde Israel seria o povo que manifestaria a glória de Deus a todas as nações da terra. Então, Deus sempre, a gente sempre tem que ter isso em mente, irmãos. Deus sempre está agindo na história. E na velha aliança, Deus estava agindo através do seu povo, do povo que ele levanta a partir de Abraão. Só que Abraão, nós temos também a questão de Davi. E o que é Davi? O que Davi representa? Davi representa o grande monarca. Ou seja, assim como Abraão foi a aliança de Deus, agindo através de um povo na história, Davi é aquele que vai manifestar o governo de Deus sobre a história. Então, pode ver que lá em 2 Samuel, Isaías 9:6, por exemplo, a gente vê que o descendente de Davi é que manifestaria o reino perpétuo de Deus. Até pegando um gancho aqui do que o Omar falou, sobre a pedra que derrubaria a estátua ali de Nabucodonosor, que representa os reinos, essa pedra, como ele bem falou, é o próprio Cristo. É a sua palavra, o próprio Cristo, Logos encarnado. Então, ali a gente vê a questão do governo, do poder de Deus. E Jesus, ele veio da descendência de Davi. Basta a gente lembrar do cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí nós temos então o governo, Davi representando o governo de Deus sobre Israel, e o povo de Israel vai ser o instrumento que Deus está agindo na história, mas aí nós temos o cativeiro babilônico, onde o povo abandona as leis de Deus e se torna escravo na época era o maior império de todos, que era o Império Babilônico. E o que isso representa para nós? O que isso representa na primeira vinda de Jesus? Então, como eu disse para vocês, Jesus, ele vem inaugurar uma nova era. E nova era aqui eu não falo dessa nova era globalista, né? Mas a concretização do plano de Deus na história. Então, Jesus, ele veio, primeiramente, como aquele que vai estabelecer a nova aliança. Então, aqui, por isso que Mateus, ele fala de uma maneira muito clara, né? De Abraão até Davi, Davi até a Babilônia, e Babilônia até a primeira vinda de Cristo. Por quê? Porque Jesus é que veio libertar
o povo, de fato, não só da Babilônia física, geográfica, que já tinha acontecido antes quando Jesus veio, mas o povo estava de novo cativo no âmbito político ao Império Romano, mas fala também na questão da libertação espiritual e do concretizar do plano de Deus sobre Israel e sobre toda a terra. Então, a partir do momento que Jesus veio, e por isso que os mensageiros, como João Batista, por exemplo, que veio falar da vinda de Jesus, qual que era o discurso? Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então, Jesus ele veio inaugurar uma nova era. Então, hoje nós estamos nessa segunda dispensação, vamos dizer assim. Então, eu queria aqui falar rapidamente. Então, na primeira era, nós temos Abraão até Davi, Davi até Babilônia e da Babilônia até Cristo. E na segunda era, então, nós temos Jesus, né, que essa primeira era se finda com a vinda de Cristo, mas ela inicia outra. Então, nós temos de Jesus até o estabelecimento da igreja. Então, assim como Abraão começa a nova aliança, e aí de Abraão até Davi, que marca o governo de Deus, através do trono de Davi, sobre a terra, nós temos Jesus, aquele que veio cumprir a velha aliança e estabelecer uma nova. Jesus, por exemplo, é o cumprimento, só para a gente ter uma ideia, de Jeremias 31, de 31 a 34, quando Jeremias profetiza ali, como voz de Deus, eis que virei e estabelecerei uma nova aliança, onde estabelecerei a lei, a minha lei, diz o Senhor, não na vossa mente, mas na vossa mente e no vosso coração. Então, essa nova aliança que Jeremias profetizou é Jesus. Por isso que Jesus, lá em João 6, por exemplo, ele vai dizer, vós estáis debaixo da paternidade de Abraão. Abraão é o vosso patriarca. Mas eis está no meio de vós aquele que é maior que Abraão. Então, Jesus começa uma nova aliança, ele vai marcar essa nova aliança. Mas assim como na primeira era, nós temos a dispensação de Abraão até Davi, nós temos na segunda era o estabelecimento da nova aliança, que não vai ser mais uma aliança circunscrita a apenas uma nação, mas a todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, ou seja, a todas as nações. Essa nova aliança agora é geral, é universal, por isso que a igreja ela é católica, não católica romana, mas católica no sentido de universal. Todos os povos podem vir e adorar e se submeter a essa aliança feita através de Cristo. Mas aí nós temos também aquele corpo, a comunidade que vai manifestar o governo de Deus sobre a terra. Porque essa questão, pessoal, de nós sermos instrumentos do governo de Deus sobre a terra, isso é uma coisa desde lá do Éden. No Salmo 115, 16, por exemplo, o salmista dizendo sobre isso, ele vai falar, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, quando lá em Gênesis 2,15, por exemplo, se estabelece o chamado mandato cultural, quando a Bíblia diz lá, né? Eis que o Senhor criou o jardim do Éden e colocou ali o homem para cultivar e guardar. Esse cultivo, eu já falei aqui várias vezes, né, na questão da cultura, do cultivo, culto, cultura, mas fala do estabelecimento da vontade de Deus sobre a terra. Que Jesus, lá na oração do Pai Nosso, em Mateus 6,10, ele vai dizer, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então, desde que Deus criou o homem, ele já planejou estabelecer o seu governo através do homem. E quando Deus estabelece através de Jesus e da vinda do Espírito Santo ali em Pentecostes, o propósito era esse. Então, nós temos Jesus como a nova aliança, Jesus cumprindo plenamente a obra da redenção, onde lá em João 19,30, depois que ele foi crucificado ali,
ele rende o espírito, mas antes ele diz, está consumado. E aí ele ressuscita, a gente sabe a história, se apresenta ali, né, algumas pessoas, principalmente aos apóstolos, falando sobre a tarefa que eles teriam a partir de então. E é interessante, né, lá em Atos 1,6, por exemplo, quando Jesus, ressuscitado já, está 40 dias ali com os apóstolos, e Pedro diz assim, Senhor, agora é o tempo de se manifestar e de restabelecer o seu trono em Israel? E aí Jesus diz, não cabe a vocês saberem as datas que está debaixo da autoridade do Pai. Aí em Mateus 24:35, por exemplo, Jesus vai dizer que nem o Filho sabe quando ele de fato vai voltar e estabelecer o seu reino. Então, se por acaso você vê alguém aí estabelecendo data, pula fora. Porque nem Jesus, que é o Deus Filho encarnado, que é um com Deus e se assenta à destra do Pai, sabe quando que isso vai acontecer. Mas a gente tem que ter isso em mente. Então, a questão aí é que a gente tem que ter consciência de que a igreja foi estabelecida para estabelecer o governo. E quando fala governo, pessoal, logicamente que a gente não pode interpretar essa palavra governo de acordo com o conceito que é disseminado hoje em dia. Porque o governo, de acordo com o conceito estabelecido por Jesus, está no serviço, está no servir, está na responsabilidade. Lá em 1 Timóteo 3, por exemplo, 3,16, o apóstolo Paulo vai dizer, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Vocês já pararam para pensar nisso? A responsabilidade que repousa sobre a igreja. E aí, por que eu estou querendo dizer isso? Que é uma coisa que Deus já tem me incomodado há anos. É que a gente precisa renovar nossa mente no intuito do que é ser igreja. E aí a gente se questionar, nós temos, de fato, sido igreja. Porque a igreja é refletir a imagem desse Jesus e refletir o seu governo. Assim como na primeira, a gente tem que sempre ter em mente, né, como sombra, a primeira aliança. Então, assim como Abraão veio como sinal e a personagem da aliança de Deus com o homem, e depois até Davi, sobre a questão do governo, a gente precisa ter em mente, Jesus veio estabelecer uma nova aliança. Eu estou repetindo isso porque isso precisa ficar claro na nossa mente. E a igreja é a representação, na verdade, o instrumento do governo, mas esse governo no sentido de serviço, o governo no sentido de manifestar a vontade de Deus sobre a terra, ou seja, de ser coluna e baluarte da verdade. Que verdade? O próprio Cristo. Só que aí nós temos, assim como na primeira dispensação, nós temos o período de Davi, que representou o governo de Deus, até o cativeiro da Babilônia, nós temos hoje isso em dia. Nós temos isso hoje em dia. Então, o que acontece? Hoje, infelizmente, nós estamos, como igreja, é duro falar isso, mas é verdade, como igreja, a gente está, infelizmente, cativos à Babilônia. Mas a Babilônia de hoje se chama secularismo. Secularismo. Então, assim como na primeira dispensação, o povo de Deus abandonou a sua lei e foi cativo à Babilônia, hoje nós vemos, infelizmente, o quanto o evangelho está secularizado. O quanto muitas igrejas, eu não vou entrar aqui em denominações específicas, mas o quanto do evangelho está contaminado com discursos secularistas, com discursos materialistas, com discursos, como o Omar disse muito bem, extremistas. E quando eu falo extremistas, é dos dois lados, tá? Porque, às vezes, assim, um lado se julga do bem, mas, às vezes, não se atenta ao quanto a sua prática, o seu discurso, está contaminado com valores seculares, com valores que não encontram pouso nas Escrituras. Então, infelizmente, hoje a gente vê cristãos defendendo valores e conceitos que não têm base bíblica. Mas a questão, assim, é tão sutil que é uma coisa que eu falo aqui direto,
é que a mente do homem ela é tão enganosa. Jeremias 17:9 fala que o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Muitas vezes a gente, sem perceber, inconscientemente, a gente está configurado a esse sistema mundano, a esse sistema secular, e passa a ler a Bíblia de acordo com esses pressupostos seculares, que, para a gente exemplificar aqui, é o famoso não tem nada a ver. Ah, não, os jovens, né? Ah, não, tem nada a ver dar uma ficadinha. Não, tem nada a ver. Tem nada a ver fazer isso, tem nada a ver se masturbar, porque, na verdade, é uma necessidade fisiológica que eu tenho. Na verdade, depois Deus perdoa. Realmente, Deus perdoa. Mas você precisa tomar cuidado, porque se isso não está virando vício na sua vida. Enfim, a gente poderia falar de várias coisas. Mas quando a Bíblia diz, por exemplo, lá no Salmo 119, 105, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, é justamente porque a palavra de Deus, ela precisa inundar as nossas vidas, a fim de que a gente possa perceber o que está de acordo com a vontade de Deus ou não. Porque nós somos igreja, e a igreja é, como eu disse, a representação do governo de Deus sobre a terra, a ação, o governo, o estabelecimento da vontade de Deus. Mas, antes de nós sermos, como igreja, como a comunidade de Jesus, a comunidade de discípulos, instrumentos para a manifestação do governo de Deus sobre a terra, esse governo precisa, primeiramente, operar sobre as nossas vidas, que é o que um dos cânticos cantou aqui, que a glória de Deus brilha em mim. Ou seja, que o governo de Deus se estabeleça sobre as nossas vidas, que é aquilo, por exemplo, que lá em Gálatas 2:20 o apóstolo Paulo vai falar, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E quando a gente lê esse texto, parece um tanto quanto utópico. Ah, como assim Cristo vive em mim? Mas não tem nada de utópico nisso, pelo contrário, é uma coisa que é um desafio grande, obviamente, mas não é um texto difícil de entender, porque, na verdade, é que não seja a minha vontade, mas a de Cristo, revelada na sua palavra. Não tem muito segredo. Se a gente pegar, por exemplo, a oração de Jesus no Getsêmani, em Mateus 26:39, que nós devemos tomar para nós como uma oração modelo, quando ele diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porém não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, Jesus fez essa oração como homem, como cumprimento da antiga aliança, para estabelecer uma nova. Então, veja a característica dessa nova aliança. O próprio Jesus, o Deus Filho encarnado, ali como homem, sofrendo a sua aflição, a sua angústia, se rendeu totalmente à vontade de Deus. Então, aqueles que andam nessa nova aliança precisam seguir esse caráter. O apóstolo Paulo seguia isso, por isso que ele dizia, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, esse é o sinal. Mas, infelizmente, nós abandonamos, muitas vezes, a palavra de Deus e estamos inundados, como o Mar disse, repito, e nós, nessa questão dessa inundação, nesse enredamento secular, muitas vezes nós somos escravos desse período sem saber. Esse é o pior. É aquela escravidão inconsciente. Então, hoje, nós estamos exatamente no período entre o cativeiro secular, que é a Babilônia dos dias de hoje. Lá em Apocalipse 18, há uma profecia de que a Babilônia vai cair, ou seja, esse sistema secular, ele vai cair. Não tenha dúvida disso. E, conforme nós veremos, eu não quero demorar muito, mas esse sistema secular vai cair, logicamente, com a vinda de Cristo, mas essa vitória vai também se perpetuar através da igreja. Então, é Jesus manifestando a sua vitória com a sua vinda, mas através da igreja, que lá em Efésios 5:27, o apóstolo Paulo diz que é a igreja pura, santa, sem mácula e sem ruga. Então, nós estamos exatamente nesse período entre o cativeiro babilônico, que hoje em dia é o cativeiro secular, e a vinda, e a segunda vinda definitiva de Cristo. Pessoal, logicamente, como eu disse, né, que a gente não pode
precisar um tempo. O próprio Jesus diz que só está reservado apenas ao Pai, mas a gente precisa ter consciência de que Jesus voltará. É fato. Jesus vai voltar. E a questão que eu quero deixar hoje com vocês rapidamente é o quanto isso tem determinado a nossa conduta. Determinado a nossa conduta como igreja. Jesus vai voltar, irmãos. E a questão é, como estará a sua vida quando Ele voltar? A gente precisa se lembrar, por exemplo, da parábola que Jesus contou das 10 virgens, lá em Mateus 25. E aqui o que eu quero falar com vocês é justamente sobre vigilância. Talvez, pessoal, estou com o relógio aqui bem na minha cara, talvez não dê tempo de eu terminar todo esse meu sermão. Mas eu quero apresentar aqui para vocês brevemente uma espécie de trailer, a fim de já trilhar alguns caminhos aos quais a gente vai vendo de maneira mais pormenorizada nos outros sermões, para não ficar muita coisa, né? Então, aqui, o que eu queria deixar para vocês nessa breve introdução é qual o tempo que nós estamos nos dias de hoje. Salmo 92 diz assim que nós precisamos, Salmo 91, 12, perdão, diz assim, o salmista dizendo, né? Senhor, ensina-me a contar os meus dias, a fim de que eu alcance coração sábio. Então, a gente precisa discernir quais os dias que nós temos vivido, discernir qual a vontade de Deus para a nossa vida, a fim de que possamos executá-la no momento oportuno. E o que eu quero fazer com vocês é exatamente isso. Nós estamos exatamente no meio entre o cativeiro babilônico e a segunda e definitiva volta de Cristo. Nós estamos exatamente aí. Então, a palavra para nós hoje é o quê? Vigilância. Nós precisamos ser vigilantes. Depois dessa oração que Jesus fez no Getsemane, que eu falei aqui para vocês, no versículo 41, Jesus vai dizer, Pedro, olha, você precisa ser vigilante, porque o diabo vos pediu para peneirar como trigo. Então, sede sóbrios e vigilantes, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse trecho, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, quem aqui não pode, quem aqui pode, assim, de maneira muito clara, testificar isso na sua vida? Eu sou o primeiro, realmente, né, aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 7, 18 a 24, quando ele diz que o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, diante da nossa fraqueza, ou seja, diante dessa realidade de que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, é exatamente nessa consciência que nós precisamos ser vigilantes. E o que é ser vigilante? É isso que eu quero falar com vocês. Eu quero falar rapidamente, sobre 4 pontos, sobre o que é ser vigilante. Porque já que nós temos a consciência de que Jesus vai voltar, e existe um chamado para sermos vigilantes, e não só vigilante no sentido assim, não, eu tenho que estar bonitinho para quando Jesus voltar. Não, a questão é que Jesus, ele não vai vir buscar indivíduos, Jesus virá buscar a sua igreja. E a questão é que nós só estaremos prontos e preparados para a volta de Cristo quando nós formos igreja. Mas não é qualquer igreja. É a igreja pura, santa, sem mácula, sem ruga. É a igreja gloriosa que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 5, 27. E aí é que está a questão, porque se nós olharmos a nossa vida, né, e quando eu falo igreja, logicamente, que parte do individual para o coletivo. Um não anula o outro. E os extremos estão exatamente aí. Porque tem a turma que considera a igreja só do ponto de vista coletivo, e aí vai para um coletivismo que anula completamente as individualidades, que vai contra o princípio da chamada unidade orgânica da igreja, que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 12, por exemplo. Então, é aquela coisa, né? Não, a igreja é a comunidade, mas é uma comunidade de pessoas que são todas iguais. É o coletivismo. É o chamado comunismo cristão, vamos dizer assim. Não, a igreja é uma grande comunidade, mas não tem forma,
cada um faz o que quer. Eu estou lendo um livro pequenininho, assim, olha que interessante, né? O livro do Joseph Ratzinger, que é o antigo Papa Bento XVI. E, logicamente, que ele está preso, né? Ele está, assim, configurado a uma teologia católica romana, mas, quando ele fala de igreja, a sua eclesiologia, logicamente que ela tem algumas bases enganosas, como, por exemplo, eles acreditam que Pedro é a pedra angular da igreja e não Cristo, mas aí a gente vê, né, na Bíblia, lá na primeira carta de Pedro, 1 Pedro 3, o próprio Pedro dizendo que Jesus é a pedra angular rejeitada pelos homens. Mas, tirando isso, logicamente que isso é fundamental, mas quando você lê o livro dele, um livro pequenininho, chama Compreender a Igreja Hoje. E, tirando isso, o Joseph Ratzinger é um teólogo brilhante, brilhante. Assim, eu estou surpreso com a grandeza teológica desse cara. É incrível. Logicamente, né, a gente ajustando em alguns erros, mas ele fala exatamente do caráter da igreja centrado em Cristo. E é interessante que tem uma parte do livro que ele fala da necessidade da reforma. Então, ele vai falar, a verdadeira reforma começa na fé, depois ele dizendo, né, precisa mudar a estrutura da igreja, que não está conforme as Escrituras. E aí eu fui lendo aquilo, eu falei, cara, ele está descrevendo a reforma protestante. Porque qual que é a base da reforma protestante? O justo viverá pela fé. Então, o principal que Lutero reformou na sua vida foi justamente a fé, que é o que o Ratzinger está falando. E aí depois ele começou a atacar as estruturas. Logicamente, pessoal, que Lutero teve alguns erros. Lógico, eu não estou tirando isso. Mas a gente não pode jogar fora os acertos que ele teve também. Ele foi um reformador e que, em toda a sua imperfeição, Deus usou, com certeza, com certeza. Mas é interessante que um católico, um cardeal, reconhece que a igreja não reflete a igreja de Cristo e que ela precisa de uma reforma. Então, eu até anotei lá no meu livro, né? Até brinquei, no meu livro não, no livro dele, né? Fiz assim uma nota de rodapé. Falei, olha que interessante, um cardeal católico reconhecendo que a igreja precisa de reforma. É exatamente como um judeu que espera a vinda do Messias, mas não reconhece que Jesus já veio, não reconhece que o Messias já veio. E assim também muitos católicos, até reconhecem que a igreja precisa de uma reforma, mas não reconhecem a reforma que Jesus já fez. Logicamente que essa reforma é um princípio, né, que reformar está reformando, ou seja, sempre se reformando até atingir essa igreja gloriosa que Deus deseja. Mas essa reforma, ela começa sobre a nossa vida de maneira individual, a fim de ser refletida no coletivo. Então, quando Jesus volta, e lá em Mateus 25, ele está descrevendo sobre as 10 virgens, sobre as virgens nécias e as virgens sábias, aquelas que guardaram óleo, essa preparação fala justamente da presença e da ação do Espírito Santo, que é o que o Éder tem falado bastante, mas o Espírito Santo também renovando a nossa vida com um propósito específico. Porque se a gente não tiver em mente esse propósito, vai ficar parecendo que o Espírito Santo veio para entreter a igreja. E, infelizmente, principalmente no meio neopentecostal, porque se perdeu esse propósito de igreja gloriosa, que aguarda a vinda de Cristo, porque tudo começa assim, né? Primeiramente, perde de foco o fato de que Jesus vai voltar. Já se perde aí. E é interessante que quando se perde isso na nossa mente, parece que o temor de Deus vai se esvaindo. E aí, quando você perde de foco a vinda iminente de Cristo, você perde o propósito de ser igreja. E quando você perde o propósito de ser igreja, o Espírito Santo se torna um mero entretenimento. E a gente, infelizmente, tem visto as heresias pululando no meio da igreja por conta disso, por conta dessa perda de horizonte,
por conta dessa perda da consciência da vinda de Cristo. Então, por isso que nós precisamos reconhecer a nossa vigilância. Então, vamos lá, falando agora do que é ser vigilante. O primeiro ponto é justamente sermos conscientes da nossa missão. Nós temos uma missão, ou seja, você existe com um propósito. Então, a gente precisa encontrar o nosso propósito existencial. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus soprou sobre o homem o seu fôlego de vida. Então, Deus deu do seu próprio soprar com um propósito. Então, nós precisamos entender que a nossa vida tem um propósito, a fim de que nós possamos ver se estamos, de fato, cumprindo esse propósito. Lá em João 4,34, por exemplo, Jesus vai dizer: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a fazer a boa obra. Então, qual o objetivo da nossa vida? Nós vivemos para quê? Esse é o grande, como eu digo para os jovens, o grande lance da nossa vida. Porque, infelizmente, às vezes, por conta da gente estar vivendo um contexto pós-moderno, onde a vontade ela é deificada, muitas vezes, infelizmente, nós tratamos a nossa vontade como se fosse a vontade de Deus. E à medida que isso vai se tornando rotina na nossa vida, sem perceber, a gente vai se tornando escravos do sistema secular. E a gente deixa de ser igreja. Isso é muito sutil. Então, a vigilância está aqui, nosso propósito está em Deus, no Criador. O segundo ponto é fazer a vontade daquele que nos chamou. Então, se eu reconheço que a minha vida tem um propósito, eu preciso conhecer qual que é esse propósito. Filipenses 3,14, o apóstolo Paulo vai dizer: deixando para trás as coisas que já passaram, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Essa é a palavra, pessoal, vocação, que infelizmente tem sido extremamente deturpada. Vocação hoje, como que ela é interpretada? Como aquilo que a gente faz de bom, o seu talento. Então, o camarada joga bola bem, não, você tem uma vocação para jogar futebol. O camarada dança bem, não, você tem uma vocação para ser dançarino. Mas vocação na Bíblia não significa isso. Lógico que os nossos dons e talentos vêm de Deus. Mas a questão é que vocação é muito mais do que isso. Vocação fala da voz de Deus. Quando se fala vocação, o pessoal está dizendo daquela voz que estabeleceu o propósito existencial para o homem. Uma coisa que eu sempre digo, a mesma palavra que criou todas as coisas é a mesma palavra que orientou o homem em relação ao seu propósito existencial. Então, a vocação é isso. E como que nós encontramos a nossa vocação? Através da palavra, através da Bíblia. Então, é a Bíblia que nos revela essa vocação. E ser vigilante é entender que nós temos um propósito e conhecermos a nossa vocação. E é interessante, pessoal, quando a gente fala de conhecer a vocação, isso é consequência de nós conhecermos quem nos chama. Porque é aí que está a questão da coisa. Infelizmente, a igreja tem perdido essa consciência vocacional porque perdeu a comunhão com Deus. E a vocação de Deus a nós, ela é um desdobramento da nossa comunhão com aquele que nos comissiona. Porque não adianta você querer conhecer a vocação de Deus se você não tem contato nenhum com Deus. Vamos supor, por exemplo, Gabriel, meu primo que eu estou vendo ele aqui. Eu quero conhecer qual a opinião dele sobre mim, mas eu não tenho contato nenhum com ele. Seja pelo WhatsApp, eu não tenho contato nenhum, zero. Como é que eu vou conhecer a opinião dele sobre a minha vida? Como é que eu vou conhecer o que ele espera de mim? Quais são as suas expectativas? Eu conheço à medida que eu tenho um relacionamento, que eu tenho uma proximidade. Ou seja, essa comunhão com Deus é que nos revela justamente qual a sua vocação a nós. Então, a igreja é chamada, em primeiro lugar, para não apenas exercer a sua vocação, mas o exercício dessa vocação começa com a comunhão com Deus. Por isso que Jesus ele veio para, em primeiríssimo lugar, religar o homem a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o caminho, a verdade e a vida de Deus se manifesta a nós a partir do nosso religar com Ele. Então, a questão é a comunhão.
E é interessante, lá em Oséias 4,6, que diz assim: conheçamos em prosseguir ao Senhor. E é muito interessante essa questão do conhecimento do Senhor, porque no hebraico a gente vai ter duas palavras que são traduzidas como conhecimento, que têm conceitos diferentes. Nós temos a palavra Yadá, que aparece, por exemplo, em Gênesis 4,1, quando fala conheceu Adão a Eva, é o termo Yadá, e temos o Hadat. O Hadat é o que aparece aqui em Oséias 4,6. Então, o que é o Yadá? O Yadá é o conhecimento íntimo entre um homem e uma mulher. Porque se a gente traduzir literalmente esse termo, conheceu Adão a Eva, ali está falando do coabitar, está falando do relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, ou seja, entrar na intimidade. O Hadat, que é a que aparece aqui em Oséias 4,6, fala do conhecimento intelectual, fala do entendimento. Mas o judeu, quando ele fala de conhecimento intelectual, ele não faz como a gente faz, como nós ocidentais fazemos, que entendimento, mente, é apenas a mente. Para o judeu, não, ele abarca tudo, abarca a mente e o coração. Então, o conhecimento que Oséias está dizendo aqui é o conhecimento sobre o entendimento, ou seja, o conhecimento através da palavra. É baseado em Oséias 4,6, por exemplo, que o apóstolo Paulo, em Romanos 12,2, vai dizer: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra mente ali em Romanos 12,2 é nous, que significa mente, somente mesmo. Mas ali o vocabulário grego era pobre e era diferente do conceito hebraico. Porque quando Paulo estava falando transformarmos pela renovação da vossa mente, ele está trazendo em mente o Hadat, lá em Oséias 4,6, que é a mente que também abarca o coração. Então, nós precisamos conhecer a Deus. E como nós conhecemos a Deus? Através da sua palavra. Então, não existe vigilância desconectada do conhecimento de Deus, no conhecimento da sua vocação, e essas duas coisas são completamente vinculadas ao conhecimento das Escrituras. Só que aí, pessoal, não basta só a gente conhecer, a gente precisa praticar. Tiago 22, né? Não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. A palavra de Deus precisa determinar, de fato. Isso é uma coisa que eu falo repetidamente lá para os meus alunos no IAVEC, mas eu falo assim, muitas e muitas e muitas vezes, porque é interessante que quando eu vou repetir, não vou repetindo isso para mim também. A palavra de Deus, a vocação de Deus através da palavra, precisa fundamentar e determinar o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir. Porque o que acontece? Por conta do nosso coração enganoso, muitas vezes a gente pensa de acordo com a palavra, mas não sente de acordo com a palavra e muito menos age. Então, ficar só no intelecto não resolve. É exatamente o que o Tiago está falando, não seja apenas ouvintes. E ali, Tiago está escrevendo para a igreja de Jerusalém, que era uma igreja que conhecia as Escrituras. Ali não tinha Novo Testamento ainda, né? Mas conhecia aquilo que a gente chama de Antigo Testamento. Mas a questão é, não adianta vocês só ouvirem, ou seja, vocês serem conhecedores. A gente precisa sentir e agir conforme ela. Aqui é uma igreja, até por conta, né, do bispo, que é um mestre, o Éder, enfim, aqui é uma igreja, que é uma igreja que preza pelo ensino das Escrituras, e é uma igreja rica no conhecimento teológico. Mas a gente precisa entender se precisa investigar de uma maneira mais acurada se todo esse conhecimento tem redundado em prática. Esse é o grande desafio, mas isso é que vai ser determinante para sermos igreja, a igreja que Jesus vai retornar para buscar. E, para encerrar, pessoal, a gente precisa entender dessa urgência de sermos igreja, de sermos restaurados, a igreja que Jesus deseja, porque o cumprimento da vontade de Deus se manifestará através da igreja, dessa igreja gloriosa. Lá em Mateus 16, 18, diz assim:
nessa pedra, ou seja, não Pedro, mas na pedra, o próprio Jesus, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não resistirão contra ela. Logicamente que Jesus aqui está falando em todos os níveis de tempo. Está falando do termo presente, mas também no termo futuro. Aqui a gente precisa interpretar esse texto de Mateus 16, 18, nas 3 eras, né? Passado, presente e futuro. Ou seja, a gente precisa estar vinculado à tradição apostólica, é a igreja, né, que venceu, apesar de todas as perseguições, de toda a violência que a igreja sofreu durante os anos, mas ela está aí, e ela vai prevalecer. Por quê? Porque existe uma palavra. Mas não basta só prevalecer. Essa prevalecência precisa redundar no surgimento de uma igreja gloriosa. E o que eu queria deixar com vocês é justamente isso. A gente ter consciência que Jesus vai voltar, mas Jesus vai concretizar aquilo que o apóstolo Paulo fala em Colossenses 1, por exemplo, que em Jesus convergirá todas as coisas, ou seja, o desfecho de todas as coisas será em Cristo, mas Cristo através da sua igreja. Mas não é qualquer igreja, é a igreja gloriosa. Então, nós precisamos ser vigilantes a fim de entendermos qual o papel que nós executamos nos tempos de hoje e se de fato nós temos sido a igreja que Deus deseja que sejamos. Amém? Amém, pessoal. É isso que eu queria deixar com vocês. Eu queria que a igreja ficasse de pé. Eu também vou ficar de pé. Antes de passar para o Éder, eu queria fazer uma oração, porque eu sei, pessoal, que tudo isso é muito conteúdo. Eu sei disso, né? Eu procurei aqui jogar por conta do horário, mas isso é uma coisa que a gente vai estar vendo, né, no decorrer desse ano. Na verdade, eu quero depois destrinchar melhor esses pontos, porque, como eu disse, né, eu só quis apresentar aqui um trailer diante daquilo que, não que eu quero passar, longe disso, mas que eu entendo que é a palavra de Deus para nós. Nós precisamos ser essa igreja gloriosa. E, pessoal, a gente precisa viver como o apóstolo Paulo e como os apóstolos da igreja primitiva no primeiro século. Se eles já viviam com um sentimento de que a vinda de Jesus estava próxima, imagina a gente. Imagina a gente. A gente está muito mais próximo que isso. Como eu disse, né, a gente não sabe o quando vai acontecer, mas nós precisamos estar vigilantes e viver como se Jesus fosse voltar amanhã. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Senhor Jesus, mesmo sendo falhos, mesmo, Deus, sendo pecadores, a tua misericórdia, a tua graça se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Senhor, reconhecemos que não somos nada sem ti, não somos absolutamente nada, Deus. Mas nós queremos, Deus, declarar que reconhecemos o teu sacrifício na cruz em nosso favor. Queremos, Deus, a cada dia nos aliançarmos novamente contigo. Senhor, queremos viver não a nossa vontade, mas a sua. Senhor, muda o nosso coração, renova a nossa mente, de acordo com a tua vocação a nós, com a tua palavra, Deus, que revela não apenas a sua vontade, mas revela quem o Senhor é a nós. Ensina-nos, Deus, a sermos igreja, uma igreja, Deus, a comunidade dos discípulos, não apenas uma comunidade de pessoas que querem o seu milagre, mas uma comunidade de discípulos que querem te seguir, que querem tomar a tua cruz e estabelecer a sua vontade na terra, como é feita nos céus. Capacita as nossas vidas, Espírito Santo, que o Senhor possa vir aos nossos corações e executar a sua restauração e o cumprimento da sua vontade, a fim de que sejamos a igreja gloriosa que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.